Oi, meu povo, boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que hora você está assistindo isso, mas hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre educação em saúde. Vamos embora. Para que ou para quem se educa em saúde, pessoal? A gente vai educar em saúde a fim de empoderar indivíduos, famílias, comunidades, para que essas pessoas, essas comunidades, essas famílias consigam alcançar melhores condições de saúde. E aí tem uma imagenzinha de uma ACS, que é Agente Comunitário de Saúde, entregando um panfletinho educativo para a sua comunidade, certo? E aí a gente educa em saúde na perspectiva de melhorar a qualidade de vida dos usuários, das pessoas, da família, da comunidade, a partir da autonomia, tá? Então a gente traz esse usuário para o centro do cuidado como participante ativo do seu processo de saúde e doença. Dorothy Oren, em sua teoria do autocuidado, vai dizer que autocuidado consiste no cuidado que é realizado por si mesmo quando a pessoa alcança um estado de maturidade que lhe permite controlar, decidir e realizar ações, certo? Ela divide sua teoria em três. A teoria do autocuidado, que vai descrever por que e como as pessoas cuidam de si próprias. A teoria do déficit do autocuidado, ou seja, da falta do autocuidado, que vai descrever e explicar a razão pela qual as pessoas podem ser ajudadas através da enfermagem, tá? Então ela traz aí o cenário da educação em saúde voltado para o profissional da enfermagem. E a teoria dos sistemas de enfermagem, que vai descrever e explicar as relações que têm de ser criadas e mantidas para que se produza a enfermagem, tá? Então essas três teorias andando juntas, elas são capazes de orientar o cuidado de enfermagem a fim de promover autocuidado no paciente, tá? Então ela foi uma enfermeira que formulou essa teoria, tá? E essa teoria vai sustentar a nossa aula de hoje. Aqui é uma imagenzinha, né, lá do curso de enfermagem da Unileão, promovendo ação educativa em saúde para crianças no Juazeiro do Norte. Mas acredito que vocês já viram, inclusive, algumas pessoas da FAG, alguns períodos da FAG, fazendo também educação em saúde, né? Eu trouxe isso aqui, uma realidade um pouquinho distante, mas que é para vocês enxergarem que a educação em saúde ela se faz em vários lugares, em vários cenários, para vários públicos a partir de diversas realidades, tá? Esse aí foi realizado na creche do bairro de Jardim Gonzaga, alcançou 50 crianças que tinham entre 3 e 5 anos, e o curso de enfermagem fez uma ação educativa pelo programa Saúde na Escola, que é o PSE, que trabalhou a prevenção ao Covid-19 no ambiente hospitalar, certo? Então, o enfermeiro, gente, ele é educador em saúde nato, ele nasce enfermeiro sabendo que um dos seus principais processos de trabalho é a educação em saúde, tá? É um dos papéis mais importantes que a enfermagem vai executar em qualquer setor. A educação em saúde, ela precisa ser enxergada como uma necessidade transversal. A gente já conversou sobre transversalidade na saúde, né? Mas para vocês se recordarem, uma necessidade transversal é aquela que vai proporcionar a articulação entre todos os níveis de saúde e de geração como política de consolidação dos princípios do SUS e garantindo o usuário como coparticipante do processo de saúde-doença, tá? Então, a educação em saúde sendo transversal, ou seja, atingindo todos os cenários da saúde, onde tem saúde tem que ter educação em saúde, ela é possível a partir dessa introdução, né, da educação em saúde na vivência prática do dia a dia, tá? Então, toda oportunidade em saúde é uma grande necessidade de fazer acontecer a educação em saúde naquele cenário. E aí a educação em saúde vai requerer algumas coisas, tá certo? Ela quer que a gente faça a integração dos cenários. Por exemplo, eu preciso pisar no terreno do usuário para que eu possa entender qual a melhor forma de educar em saúde. Eu preciso ter um ambiente favorável, preciso utilizar metodologias que chegam no conhecimento daquela população, eu tenho que falar a língua daquelas pessoas. Eu preciso de capacitação, eu preciso de educação permanente, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença do que é educação em saúde,
o que é educação permanente e o que é educação continuada, tá? Para a gente poder diferenciar cada um desses termos. Educação em saúde é tudo isso que a gente falou até agora, e agora a gente vai entrar um pouquinho no mundo da educação continuada e da educação permanente. Existem diferenças que vão trazer aí um cenário para a continuada e um cenário para a permanente. A educação continuada ela é enxergada muito mais como uma responsabilidade individual do profissional, tá? Então ela é uniprofissional, é uma prática mais autônoma, você vai buscar conhecimento porque você quer. Os temas são muito voltados para as especialidades. A atualização é muito mais técnico-científica do que envolvendo, por exemplo, o contexto social. Ela é mais esporádica, né? Ela não acontece com uma continuidade padronizada, tá? A pedagogia geralmente é uma de transmissão, ou seja, o profissional ele apenas absorve, ele recebe aquela educação para poder melhorar a sua atividade diária e rotineira. E o resultado é de apropriação do conteúdo. Já na educação permanente, a gente vai ver ali uma abordagem muito mais voltada para o multiprofissional. É uma prática que é institucionalizada, então não é uma prática, eu que sou profissional, quero me capacitar. Ela não é uma prática autônoma. Ela é uma prática mais institucional, ou seja, são as instituições, são os serviços que prezam para que esse profissional se capacite, tá? Ela vai focar em problemas de saúde direcionados, tá? E não em especialidade. Vai trazer a transferência de práticas, técnicas e sociais. A gente precisa entender não somente a capacidade técnico-científica, mas também a social daquele cenário. Ela é contínua, ela visa a resolução de problemas e ela também tem como resultado a mudança de aspectos para poder resolver problemas, tá certo? A educação continuada ela é mais antiga, ela nasce em 1978 pela Organização Pan-Americana de Saúde, a OPS, naquele tempo, que hoje em dia a gente chama de OPAS, né? Conceitua a educação continuada como um processo permanente que se inicia após a formação básica e tem como intuito atualizar e melhorar a capacidade de uma pessoa ou grupo frente à evolução técnico-científica e às necessidades sociais, tá? Posteriormente, em 1982, a OMS conceitua a educação continuada como um processo que inclui as experiências posteriores ao adestramento inicial que ajudam o pessoal a aprender competências importantes para o seu trabalho. Ou seja, a educação continuada é vista como um trabalho que a gente realiza, né, após a nossa formação. É um trabalho de continuidade nos estudos, continuidade nas atualizações após a nossa finalização de graduação, tá? A finalização da graduação técnica, da graduação superior. Então, você se forma, por exemplo, enfermeiro, e a partir da sua formação, você busca melhorias e atualizações a partir dessa sua formação inicial, certo? Já a educação permanente em saúde vem para aprimorar o método educacional em saúde. Ele vai ver ali o processo de trabalho como objetivo da transformação, certo? E o intuito é de melhorar a qualidade desse serviço, é visar alcançar a equidade no cuidado, tornar mais qualificado os profissionais, né, para o atendimento das necessidades da população. A educação permanente parte da reflexão sobre a realidade do serviço, tá certo? E das necessidades existentes ali, para então formular estratégias que ajudem a solucionar esses problemas. Paulo Freire vai nos dizer que ensinar não é transferir conhecimentos, mas é criar possibilidades para que sua própria produção ou a sua construção aconteça, tá? Então não é simplesmente chegar aqui e cuspir informações. É a gente criar um cenário, um terreno, um ambiente propício para que o ensino seja produzido, a construção dele venha a se fortalecer. E aí eu trago algumas questões importantíssimas para que a gente entenda como realizar uma educação em saúde, educação permanente, educação continuada de maneira efetiva. Um dos tópicos importantes é o letramento em saúde. Não basta passar informação, é preciso garantir que a pessoa compreendeu e que ela consegue colocar em prática, tá? Então tem aí algumas charges. A primeira é a diferença entre o saber ler e o saber interpretar o que se leu. Quando a máquina parar de apitar,
parar e apitar, por favor, retire toda a roupa. E aí a pessoa vai tirar a sua roupa, né? Porque ela não compreendeu a mensagem. Então, do que adianta? Né? A gente precisa trabalhar uma saúde que tenha linguagem condizente, né, a linguagem daquelas pessoas. E ainda assim, a gente precisa garantir que a outra pessoa teve condições de compreensão e de execução na sua vida rotineira. A comunicação não violenta, a gente tem aí, partindo do conflito, a necessidade de melhoria para que se chegue numa resolução de problemas. E aí, para chegar nessa resolução, a gente traça algumas metas. Essas metas elas passam pela empatia, pelo reconhecimento de emoções, pela clareza da informação, pelo diálogo, para que se chegue numa resolução. Então, a gente precisa ter uma comunicação não violenta e efetiva, tá? Para que a gente não gere outros problemas que são desnecessários. Os métodos precisam ser efetivos. Se eu vou trabalhar educação e saúde com criança, eu preciso ter métodos para a criança. E assim sucessivamente. É preciso que a gente tenha ambientes livres de ruídos, tá? Você vai ser promovido. Aí vem um ruído e diz que, meu Deus, eu vou ser demitido. Né? A mensagem ela não foi bem passada. Então, se você trabalha no serviço de saúde que tem muito barulho, você precisa ensinar o paciente a usar, por exemplo, a insulina. Como é que você consegue que esse paciente ele compreenda a sua informação se você tem ali choro, grito, gente gemendo de dor? Então, assim, é preciso criar um ambiente. Leve esse paciente para um lugar mais calmo, ensine lá como fazer acontecer. Estude seu público-alvo. É importantíssimo saber para quem eu educo em saúde. Eu não posso chegar numa escola, trabalhar com adolescentes, falando palavras extremamente difíceis fora do contexto deles. Eu posso, inclusive, me adequar à forma de comunicação adolescente. Eu posso trabalhar com meme, eu posso trabalhar com reels, eu posso trabalhar com músicas atuais, tá? Basta que eu conheça o meu público-alvo e eu me prepare para isso. E aí, para se preparar, a gente precisa planejar as nossas ações, tá? O que eu preciso, para quando, quem eu vou precisar, como eu vou executar, quais serão as etapas. E capacitação. Educar em saúde, bem como ser profissional da saúde, necessita de capacitação continuada, permanente, para sempre. Promova espaço de troca, que não seja uma educação apenas transmitida. A gente não pode só falar. É preciso que a gente escute, que a gente receba, né, informações, que a gente troque, que a gente aprenda mutuamente. Crie vínculos, promova confiança. Não dá para o paciente falar a sua verdade se ele não confia em você, tá? Então, a verdade do paciente, aquela verdade que diz assim, ontem eu fumei, eu sei que eu não poderia porque eu tenho um câncer de pulmão, mas ontem eu não aguentei e eu fumei. Como um paciente desse vai ter confiança de falar se você não cria vínculos? Você precisa estabelecer vínculos com o seu paciente. Aqui as referências que eu utilizei e aqui eu solicito que vocês, nesse Padlet, coloquem aí o QR Code no celular, quem tem, e entre aí no link, eu vou disponibilizar o link também por Classroom, e coloque aí o que é que você entendia por educação em saúde e o que é que você compreende hoje por educação em saúde, certo? Um grande abraço para vocês. Eu espero que essa aulinha rápida, mas cheia de muita coisa, muita novidade, tenha aberto os horizontes, né, para que vocês sejam profissionais ainda melhores do que eu sei que já serão. Um beijo grande, até a próxima.